Olá, pessoal, estamos de volta com mais um estudo da nossa série para aqueles que querem se tornar membros da Igreja Presbiteriana de Piraí. Vamos lembrar que nós estamos estudando sobre a salvação. Nós vimos que a salvação, primeiro, é pela graça, é um presente de Deus, e essa salvação, nós nos apropriamos dela mediante a fé. Mas nós devemos caminhar um pouco mais nesse estudo. E hoje, nesse estudo, eu quero falar com você sobre a salvação e a soberania de Deus. Estudar sobre a salvação é algo muito especial para nós, maravilhoso para nós, pois somos fracos, pecadores e o nosso destino seria o inferno. Mas Deus, de forma graciosa e maravilhosa, Ele resolveu nos salvar. Porém, nós não podemos estudar a salvação sem primeiro ver o que a Bíblia fala a respeito da vontade de Deus. A vontade de Deus é que nenhum se perca. Nós podemos ver isso em 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 9. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, no verso 9. Nos diz assim esse texto, olha só. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, nós temos que lembrar que Deus, ele deseja, ele quer salvar ao ser humano. Bom, quando nós falamos dessa salvação, nós temos que falar da soberania de Deus. Bom, muitas vezes as pessoas não têm muito claro esse conceito de soberania de Deus. O que é essa soberania de Deus? Quando nós falamos da soberania de Deus, nós estamos falando de algumas coisas. Por exemplo, a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? O que nós podemos dizer sobre a vontade de Deus? Nós podemos dizer que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Não é isso que nos diz a palavra de Deus? A palavra de Deus nos diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então, essa é a vontade de Deus, a salvação, não é isso? Então, se nós estamos falando dessa soberania de Deus, nós estamos falando dessa vontade de Deus, que ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Bom, quando dizemos que Deus é soberano, estamos declarando que Ele está acima de tudo e de todos. Acima de tudo e de todos. Estamos declarando que Ele faz tudo de acordo com a sua vontade. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, tá? Estamos declarando que tudo que há na terra e no céu não pode ir contra a vontade soberana de Deus. Vejam só o que diz o texto de Daniel, no capítulo 4, no verso 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa dizer não, nem lhe dizer, que fazes? Então, não existe ninguém na face da terra, não existe ninguém no universo inteiro que possa ir contra a vontade de Deus ou deter a vontade de Deus. Veja só o que diz o Salmo 115, verso 3. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Então, Deus faz o que Ele quer, tá? Então, quando a gente está falando da vontade de Deus, nós estamos falando que Ele é soberano na sua vontade. Vejam, por exemplo, o Salmo 22, no verso 28. Pois do Senhor é o reino, e é Ele quem governa todas as coisas. Certo? É Ele quem governa todas as coisas. E ainda um pouquinho mais. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 15, nós temos algo muito importante. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, no verso 15. Diz assim, ao qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então, gente, quando nós dizemos que Deus é soberano,
estamos declarando que Ele está acima de tudo e de todos, estamos declarando que Ele faz tudo de acordo com a sua vontade, estamos declarando que tudo que há na terra e no céu não pode ir contra a vontade soberana de Deus. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é onipotente e possui todo o poder dos céus, na terra, de modo que nada pode impedir os seus propósitos, nem resistir à sua vontade. Dizer que Ele é o Senhor, que Ele é soberano, é dizer que Ele é o Senhor de todos os povos. É dizer também que somente Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Bom, falar de Deus soberano nos nossos dias não é comum. Hoje em dia, mesmo em igrejas ditas evangélicas, Deus tem sido colocado como um servo, como um servo. Deus tem sido um Deus que mais se parece com o gênio da lâmpada. Você pega a lâmpada e ele aparece, você tem 3 pedidos, e aí, depois que ele te atende, ele vai embora e tudo ficou da mesma forma. Tá? Quando as coisas não acontecem quando queremos, nos irritamos com Deus, colocamos a lâmpada lá, bem no cantinho, e não queremos mais saber dele. Então, dessa forma que as pessoas agem com Deus. Deus, para essas pessoas, não é soberano. Deus, ele criou todas as coisas, dessa forma ele é soberano sobre todas as coisas. Ele não é soberano somente no céu. Ele não é soberano somente sobre a igreja, sobre os crentes. Ele é soberano sobre todas as coisas que ele criou. E todas as coisas foram criadas por Deus. Tudo foi criado por Deus. Vejam só o que diz o texto de Apocalipse, no capítulo 4, no verso 11. O texto fala de forma muito clara sobre essa soberania de Deus. Apocalipse 4, 11. Diz assim: Tu és digno, Senhor Deus nosso, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, Deus é soberano sobre tudo. Entender a doutrina da soberania de Deus é complicado para um homem sem Cristo. Aquele que não tem Jesus no seu coração, ele não vai entender, porque nós temos um conceito muito importante, de que o homem é o importante para o mundo. Tá? O homem é o centro de todas as coisas. E nós estamos tirando Deus do seu lugar. Então, quando nós estudamos sobre a salvação, nós precisamos entender que Deus, ele é o Senhor, ele é soberano. E aí nós vamos poder entender algumas coisas muito importantes sobre a doutrina da salvação. Espero você no nosso próximo estudo. Tchau, tchau!